Nessa aula, nós vamos abordar o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante, PCV, do inglês Travel Salesman Problem, TSP, é um dos problemas mais conhecidos aí na literatura de pesquisa operacional inteira. Por quê, né? É, porque ele é um problema que consegue resolver muitas situações práticas. Vamos entender esse contexto. Ele consiste em encontrar um circuito, um caminho fechado de tamanho ou distância mais curta, em uma situação de N cidades, na qual cada cidade é visitada uma única vez, e no final você volta para a cidade de origem, né? Então, ele tem um potencial de muitas aplicações, muitas situações práticas podem ser modeladas com base no problema do caixeiro viajante. Muitos problemas de roteirização, de entregas de cargas, de entregas de mercadoria, entrega, coleta. Vocês vão observar que também pode generalizar aí com janelas de tempo, enfim, né? São muitas as aplicações. Então, para a gente entender o que é o problema do caixeiro viajante, vamos considerar aqui que a gente tenha 5 cidades, por exemplo, que eu denotei aqui por esse grafo, cidade 1, 2, 3, 4 e 5, e o caixeiro viajante ou o viajante, ele percorreu a partir da cidade 1, ele passou para a cidade 2 com uma distância de 12, depois para a cidade 4 com uma distância de 7, foi para a cidade 3 com uma distância de 9, foi para a cidade 5 com uma distância de 10 e voltou à cidade original 1 com uma distância de 8, fazendo então o trajeto 1, 2, 4, 3, 5, voltando para 1 com um custo total de 46. Então, o problema do caixeiro viajante insiste em encontrar esse caminho ótimo. Vocês conseguem observar aqui que essa solução, obviamente, não é uma solução ótima, porque a gente tem um cruzamento de rotas aqui, né? Então, por exemplo, considerando a rota 1, 3, 2, 4 e 5, a gente teria um custo 5 e voltando para 1, a gente teria um custo total de 33. Então, uma melhor solução do que a solução anterior. Então, o interesse nosso hoje aqui é apresentar uma modelagem para resolver o problema do caixeiro viajante e resolver utilizando o Gurobi e também o Lingo. Então, vamos lá. Então, para a gente começar essa problemática de aplicar essa modelagem, vamos considerar que a gente tenha então uma situação de 5 cidades e estou representando aqui nessa tabela a matriz das distâncias. Então, vamos admitir que a gente tenha 5 cidades, então eu vou denotar aqui nas linhas de 1 a 5 e colunas também de 1 a 5, e a posição D e J denota a distância de ir da posição I até a posição J. Então, observe que a distância de 2 a 4, por exemplo, é 53,85. A distância de 1 a 5 é 82,46 e assim por diante. Se vocês observarem, essa matriz é uma matriz simétrica, então a distância de D e J, a distância de J e é a mesma. Observem que 2, 1 e 2, e 1, 2 é a mesma, né? Tem uma simetria aqui, mas nem sempre isso acontece. Nas situações práticas, na verdade, o caminho de ida é bem diferente do caminho de volta e essa distância, em geral, ela é diferente. Quando o problema do caixeiro viajante tem uma matriz de distâncias assim simétrica, a gente diz então que o problema do caixeiro viajante é um problema simétrico, né? Então a gente quer determinar a solução, qual a sequência de cidades partindo então da cidade 1 e voltando para a cidade 1, que minimiza então a distância total percorrida. Qual seria o modelo que vai nos dar essa solução? E qual é a complexidade desse modelo? Então, no final dessa aula, a gente vai ter respondido essas perguntas. Então, vamos lá. Só para a gente ter uma ideia, se a gente for resolver esse problema por enumeração, por exemplo, para esse caso de n igual a 5 cidades, a gente teria n menos 1 fatorial, portanto, 24 possibilidades de rotas, né? Então, se a gente colocar um n muito grande, a gente vai observar que fica inviável a gente resolver esse problema por enumeração. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui nessa árvore, todas as possibilidades. E, obviamente, para determinar a solução ótima, nós precisaríamos avaliar todas essas possibilidades, calculando a distância da primeira cidade até a segunda, terceira, quarta, quinta e depois até a primeira novamente, e observar que a nossa solução seria, então, essa solução de z igual a 217,21, seguindo a sequência 1, 4, 5, 3, 2 e voltando para a cidade 1, tá? Então, fica inviável porque tem um crescimento aí combinatorial, tá? Então, vamos lá.
Para colocar as nossas restrições para formular o nosso modelo, vamos considerar os seguintes parâmetros. N para nós será o número de cidades e D e J será a distância entre as cidades I e a cidade J. Então, vou denotar por D e J essa distância. Vou definir a variável de decisão, já que eu preciso saber, a partir da cidade I, para qual cidade que eu vou, então eu vou definir a X e J como sendo 1 se o caixeiro viajante ele vai da cidade I imediatamente à cidade J. Então, se o caixeiro vai da cidade I para a cidade J, X e J vale 1. E para as demais cidades, o XI é igual a 0. Então, a gente vai variar o I de 1 até N e J também até N, porque a gente está considerando aí N cidades. A nossa matriz é quadrada. Tá? E aí, aqui nesse caso, a gente está considerando DJ igual a DJI, porque a nossa matriz é simétrica, então a gente tem um caso de TSP simétrico. Então, como a gente quer minimizar o percurso total, a distância total, então a gente vai definir como nossa função objetivo minimizar o duplo somatório, J variando de 1 até N e variando de 1 até N de D e J, X e J. Então, quando eu passei por determinado caminho o x e j é 1, eu somo aquela distância. Se eu não passei por aquele caminho, x e j é igual a 0, eu não estarei somando aquela distância. As restrições, vamos começar com essas restrições aqui. Eu falei para vocês que eu preciso que todas as cidades sejam visitadas e cada cidade pode ser visitada no máximo uma vez. Então, eu vou colocar aqui as restrições de entrada e de saída. Então, o somatório de x e j é igual a 1, para ir variando de 1 até n para tudo j. E também a somatório de xj é igual a 1 para j de 1 até n para tudo i. São as restrições de entrada e saída. E as variáveis de decisão x e j, nesse caso, são binárias. Então, para a gente entender essas restrições, né, o primeiro conjunto de restrições diz o seguinte: a cada cidade I só chega uma aresta. Então, cada cidade só posso entrar nela uma vez. Então, todas as variáveis x e j que chegam em j, soma todas elas, só uma pode assumir o valor 1 para todo j, para toda a cidade, certo? E, por outro lado, eu também não posso sair de uma cidade mais de uma vez. Então, também vou ter uma única aresta saindo de cada cidade. Portanto, para cada i fixo, para cada cidade, o somatório, quando você varia os j's, então agora, de x e j é igual a 1. Então, essas duas restrições aqui vai garantir que todas as cidades sejam visitadas uma única vez. Você só entra em uma cidade uma vez e só sai de uma cidade uma única vez. Então, a gente tem aquele modelo e vamos observar, então, como ficaria a solução considerando apenas aquelas restrições, tá? Eu vou representar aqui no plano cartesiano XY as cidades que eu estou considerando. Então, as cidades 1, 2, 3, 4 e 5 possuem coordenadas XY dadas aqui nessa tabela e representado aqui nessa figura. Qual será a trajetória ótima que o nosso modelo vai determinar, considerando, então, essa nossa matriz de distâncias aqui, tá? Então, quando eu resolvo esse problema utilizando, eu vou fazer aqui mostrar a solução utilizando o Lingo, mas eu vou mostrar para vocês também como que faz esse modelo utilizando o Gurobi, tá bom? Então, para esses dados aqui, o que que aconteceu? A nossa solução, ela foi dada por x12, x21 igual a 1, e x34, x45 e x53 igual a 1, com um custo total de 192,82. Então, quando a gente vai representar essas soluções, então a gente tem aqui x12, então ele foi de 1 para 2, mas ele também foi de 2 para 1. E depois ele foi de 3 para 4, então de 3 para 4, de 4 para 5 e de 5 para 3, certo? 5 para 3 aqui, esse aqui é o 3. Então, observem que o que aconteceu só com aquelas restrições de entrada e saída no nosso modelo. Aquela restrição de que ele precisa sair do nó original, visitar todos os clientes e voltar para o nó de origem, não foi atendida. Embora ele visitou todas as cidades uma única vez,
a gente teve caminho, uma solução com duas subrrotas, e isso não pode acontecer. Então, a gente vai precisar alterar o nosso modelo para que essa situação não aconteça. Então, a gente vai acrescentar algumas restrições. Como que a gente vai fazer isso? Então, observem que a gente teve aqui, por exemplo, duas subrrotas. A subrrota com os vértices 1 e 2 e as subrrotas com os vértices 3, 4 e 5. Então, vamos considerar o caso aqui dos vértices 3, 4 e 5. A gente tem esse conjunto S, então, formado pelo vértice 3, 4 e 5. Então, observem que para não acontecer um caminho fechado aqui, as variáveis que envolvem esses nós aqui não podem, todas elas assumirem o valor 1. Então, o que a gente vai fazer é limitar o número de variáveis associadas a esses nós que podem receber o valor 0, 1 ou 2, tá? Não pode assumir 3, né? Porque não pode ter 3, se eu tenho 3 delas assumindo o valor 1, então eu estou fechando esse circuito. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, x34 mais x45 mais x51 deve ser menor ou igual a 2. Então, acrescentando mais essa restrição aqui, o nosso modelo não vai fazer com que esse caminho desses 3 nós aqui tenha um caminho fechado, tá? E aí a gente precisa também fazer a mesma consideração para o subcaminho ali 1, 2. Então, a gente também precisaria colocar uma restrição para aquela ali, tá? Então, de um modo geral, para problemas maiores, né, a gente teria várias dessas restrições para colocar. E generalizando, então, a gente vai colocar a seguinte situação, né? Vamos colocar ali para o caso geral. Então, dado um subconjunto de cidades S, no caso, no exemplo anterior, a gente usou o S com 3 nós, mas precisaria também considerar o caso de 2 nós que a gente não considerou. Então, para eliminar o número de variáveis associadas a essas cidades, que podem receber valor diferente de 0, então a gente vai escrever aqui, módulo de S menos 1 vai indicar para mim a quantidade de elementos que tem no conjunto S. É o módulo de S, o módulo, na verdade, é a cardinalidade, tá? Ele está contando quantos elementos tem nesse conjunto discreto S, tá? E aí a gente vai incluir, então, a seguinte restrição no nosso modelo. Então, além daquela restrição de entrada, da restrição de saída, a gente vai colocar aqui, então, que a soma dupla, variando I, variando J, de x e j é menor ou igual à cardinalidade de S menos 1. Então, observe que no nosso exemplo anterior, a gente tinha, então, a cardinalidade era 3 elementos. Então, a gente colocou que a soma de x3, 4, 4, 5 e 5, 1, menor ou igual à cardinalidade 3 menos 1, portanto, menor ou igual a 2. Foi o que a gente fez aqui nessa restrição. Então, a gente vai fazer isso para todos os subconjuntos, de cardinalidade S menos 1, tá? Então, a gente vai fazer para o de cardinalidade 2, cardinalidade 3, cardinalidade 4, até o N menos 1. O último não precisa, porque o último pode ser um caminho fechado. Na verdade, é o que a gente quer, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui a cardinalidade de S limitada entre 2, né? De 1 não tem sentido, um caminho de uma cidade só ali não vai fechar. E até o menor inteiro da divisão de N por 2 ali, tá bom? E aí, com essa restrição no nosso modelo, a gente vai impedir as subrrotas. Então, o nosso modelo vai ficar dessa forma agora, tá? A gente tem aqui a restrição da entrada, a restrição da saída. Vou acrescentar essa restrição aqui da cardinalidade para eliminar as subrrotas, e vou acrescentar uma restrição de equilíbrio de fluxo. O fluxo que está entrando é igual ao fluxo que está saindo, tá? Só que assim, ó, como vocês observaram, no exemplo que eu acabei de fazer, eu só fiz o conjunto S como sendo o conjunto 3, 4 e 5. Mas, se o exemplo for muito grande, isso vai crescendo. Então, na verdade, a gente tem aqui para esse modelo da ordem de 2 elevado a n restrições e n vezes n menos umas variáveis inteira. Então, observem que esse modelo aqui é um modelo muito complexo para ser resolvido, tá? Então, só para a gente entender como que ficaria, então, a construção desse modelo completo,
para o caso das nossas N igual a 5 cidades, então vamos desenvolver esses somatórios aqui para a gente observar como que ficaria. Essa restrição do equilíbrio aqui, eu vou desconsiderar por enquanto, vocês vão observar que isso também vai acabar dando certo, tá bom? Então, observem que se a gente não aplica essa restrição das subrrotas, então não vai garantir que a solução seja viável para o que a gente tenha, tá bom? Tá, e assim, ó, se não introduzirmos esse grupo de restrições, não há garantia também de que a solução oferecida contenha uma rota única, né? É o que eu acabei de dizer, pode ter subrrotas, na qual o viajante parte de uma cidade de origem, visite todas e volte novamente para a cidade de origem. E essa restrição, ela é da ordem de 2 elevado a n restrições, é combinatorial, tá bom? Então, vamos lá. A nossa função objetivo ficaria, então, com 36 parcelas, 25 parcelas, né? J igual a 1 e N, J igual a 1 até 5 e I igual a 1 até 5. Então, fixa o I. Então, vai ficar D1, 1, X1, 1, D1, 2, X1, 2, D1, 3, X1, 3, mais, D5, 1, até x51 e até o último, 55, tá bom? Então, assim, são 25 somas, eu até nem coloquei aqui, não desenvolvi, deixei na forma do somatório. Mas as restrições eu vou desenvolvê-las para vocês observarem. Então, para o conjunto de primeiras restrições, que a gente tem que a soma do x e j é igual a 1 para todo i, então a gente tem 5 restrições. Então, eu tenho x12, x13, x14, x5 igual a 1. Observem que aqui eu estou eliminando o i diferente de j. Eu esqueci de falar no modelo anterior, mas é preciso tirar que o i é diferente de j, porque ele não vai da mesma cidade para a mesma cidade. Então, não preciso colocar 1. Então, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5. Depois eu vario para o i igual a 2, né? Para todo i. Para i igual a 2, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, até n igual a 5. Depois a restrição de que em cada nó vai entrar uma única aresta. Então, portanto, agora eu fixo o i, vario o j. Então, 2, 1, fixo i, fixo j e vario o i para todo j agora, né? Então, a soma está em i agora. Então, portanto, vai ter x2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Depois eu vario para j igual a 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, assim por diante. Então, eu tenho mais 5 restrições. Então, se eu tiver 10 cidades, eu vou ter 10 restrições em cada grupo. Se eu tiver 100 cidades, 100 restrições em cada grupo, tá bom? Depois, para as restrições de subrrotas, eu vou considerar subrrotas de 2 vértices, então vou fazer todas as combinações, 1 com 2, 2 com 1, com 3, 3 com 1, com 4, 4 com 1, com 5, 5 com 1 e assim por diante. Depois eu vou fazer as combinações de 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 1, mais 10, né? Então, no anterior tinha 10, aqui também tenho 10. Depois eu vou fazer as de 4 também, as de 4 nós, então 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, todas as combinações possíveis ali, então a gente tem mais 5 aqui nesse caso, tá bom? Então, observem que para cada desses conjuntos, subconjuntos aqui, né? Então, para o subconjunto de 2 vértices, eu tinha 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial, portanto, 10, né? Depois, para 3 vértices, 5 fatorial dividido por 3 fatorial, multiplicado por 5 menos 3 fatorial, 10. E aqui, por fim, com 4 vértices agora, 5 fatorial, 4 fatorial vezes 5 menos 4 fatorial ali, né? Uma combinação. Então, observem que é muita restrição. Só para 5 cidades, a gente tem aqui, então, primeiro grupo 5, segundo grupo 5, depois 2 grupos de 10 e finalmente esse grupo de 5 a gente tem um total de 35 restrições e mais as 25 variáveis binárias de decisão que a gente colocou aí para verificar se o nó IJ, o arco IJ é ou não utilizado pelo viajante. Então, observem que a complexidade do modelo em termos de restrições, ela é muito maior que em termos de variáveis, tá bom? Então, o problema do caixeiro viajante, ele tem complexidade muito maior em restrições do que em número de variáveis, tá bom? Então, para aplicar a modelagem do nosso problema, eu vou considerar aqui a modelagem no Lingo, tá? Depois eu disponibilizo lá
os arquivos para vocês, né? Eu usei aqui a modelagem em AMPL com a leitura e escrita em arquivos de dados, tá bom? Então, a matriz das distâncias foi calculada a partir das coordenadas da cidade I e da cidade J e armazenada na matriz de IJ. Então, eu vou criar aqui a estrutura cidades, para eu contar o número de cidades, a estrutura matriz, que é de cidade por cidade, que vai definir para mim a distância. A variável de decisão, também ela tem duplo índice x e ij. E aquela equação de equilíbrio de fluxo, para que tenha, então, a quantidade de fluxo entrando na cidade seja igual à quantidade de fluxo saindo na cidade, e mais a restrição das subrrotas, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui a matriz das distâncias, que eu vou ler também no arquivo. A minha função objetivo, então, vai ser a soma de índice duplo, matriz IJ de distância vezes o x e j. As restrições, a soma em I para todo J, a soma em J para todo I. Lembrando que o I deve ser diferente de J naquelas duas primeiras restrições. Então, eu vou usar aqui o comando barrinha vertical e hashtag not equal hashtag J, ou seja, tal que I é diferente de J nas duas restrições. Aqui tem um comando novidade aqui para vocês, como a gente tinha lá o módulo de S, a cardinalidade de S, então eu vou usar uma palavra reservada aqui do Lingo, que é o @size, que ele, na verdade, conta a quantidade de elementos que tem no conjunto cidades. Então, ele vai fazer @size cidades menos 1 vezes o x e j, tá bom? Então, essa restrição aqui já vai garantir que as subrrotas sejam eliminadas, tá bom? E eu vou declarar ali @for, que a minha variável de decisão para todo I e para todo J, ela é binária, e eu vou escrever no meu arquivo de dados, lá no Excel também, o valor de x e o valor da minha função objetivo, tá bom? Então, esse será o nosso modelo. E a solução foi a solução que está apresentada aqui nessa tela. Então, ele vai partir, né? Então, ele tem ali ele vai partir da cidade 1, né? Vai para a cidade 2, o x12 é igual a 1, depois de 2, x2, 3, x3, 5 e x5, 4, e depois do x4 ele volta para, do 4 ele volta para 1, x4, 1 é igual a 1, com uma distância total de 217,21. Então, observem que agora que a gente não tem mais as subrrotas, a nossa distância aumentou. Lá a gente tinha 190 alguma coisa. Aumentou para 217, mas eu visitei agora todos os meus clientes uma única vez e voltei para a cidade de origem. Como essa representação aqui no plano cartesiano está com posições reais de coordenadas x e y, então fica fácil de observar que, de fato, essa solução aqui é uma solução ótima. A gente está considerando aqui a distância euclidiana, tá? Então, a distância que eu utilizei naquela matriz foi a distância euclidiana em linha reta. Obviamente que se esse caminho aí for um caminho rodoviário, essa representação não seria uma representação em linha reta, tá bom? E a distância de J até JI poderia, eventualmente, ser diferente, tá bom? Então, aqui tá a nossa escrita de dados ali, a nossa resposta. Então, observe que o 1 é 0, 1, 2 é 22 ponto. Aqui eu coloquei a distância, desculpa, tá bom? E aí, você tem a distância total, a solução ótima, então, na sequência 1, 2, 3, 5, 4, 1, com z igual a 217 e 21. Mas, qual que é o problema de resolver o caixeiro viajante utilizando o Lingo? Vocês já observaram que a gente está utilizando variáveis binárias. Aqui, para o nosso exemplo, a gente tem n igual a 5, portanto, 25 variáveis binárias. A gente tem na versão acadêmica aí do Lingo, ele suporta no máximo 30 variáveis binárias. Então, vocês, por exemplo, já não conseguiriam resolver um problema do caixeiro viajante com 6 cidades, porque a gente teria 36 variáveis binárias. Então, para resolver problemas de dimensão maiores, então a gente vai considerar resolver o mesmo problema utilizando o Lingo.
E aí, para contornar aquela situação do modelo de 2 elevado a n restrições, eu vou apresentar aqui para vocês um outro modelo que foi um aprimoramento do modelo original. Então, esse aqui foi proposto por Goldbar e Luna, está no nosso livro texto lá da referência bibliográfica, na página 334. O que ele vai alterar nesse modelo? A função objetivo nós vamos manter a mesma. As nossas restrições de entrada e de saída serão as mesmas. E aquela restrição que era da ordem de 2 elevado a n, porque eu teria que fazer as combinações 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, até n-1 a n-1, então gerava da ordem de 2 a n restrições, isso pode ser um problema também. Então, a gente vai substituir aquelas duas últimas restrições por essas restrições aqui. Então, a gente vai colocar que a somatória de x e j é igual a n para todo i diferente de j, e vai colocar a restrição que o i menos o j mais n vezes x e j menor ou igual a n menos 1 para todo i diferente de j e para todo ij a partir do 2, maior ou igual a 2. Essas duas restrições aqui, elas são da ordem n, tá? Então, na verdade, o nosso modelo agora não vai ter mais tanto problema com relação à quantidade de restrições. Então, aquela quantidade de restrições lá do nosso problema da modelagem anterior poderia ser um fator complicador ali no Lingo também, por exemplo, em que a gente tem, ou no Excel, que a gente tem limitação da quantidade de restrições para utilizar, além da quantidade de variáveis binárias, certo? Então, vamos lá. Como que ficaria... esqueci aqui, ó. O x e j é binário, continua binário. E essa variável nova que eu coloquei aqui, o i, o j, são variáveis não negativas que podem ser menor ou igual a n, tá bom? Então, vamos ver como que vai ficar. A mesma problemática resolvida com esse modelo aí, ele volta à mesma solução, tá? Não era para ser diferente, né? Não é porque a gente utilizou um software diferente que a solução ótima deveria vir diferente, né? E de fato, as restrições que a gente colocou, elas obedecem às restrições que a gente precisa. Eu visito todos os clientes uma única vez e volto para a cidade de origem com uma distância total percorrida mínima, tá bom? Com 217 na mesma sequência já apresentada anteriormente pelo Lingo, 1, 4, 5, 3, 2, 1, tá bom? E como que fica esse modelo em AMPL no Gurobi, tá? Então, a gente tem ali o parâmetro n, que é a quantidade de cidades, a distância, que é uma matriz n por n, então o i varia de 1 a n e o j também de 1 a n. A nossa variável binária de 1 a n, j de 1 a n, também é quadrada aqui. A variável auxiliar que eu coloquei ali, o u, que vai de 1 até n, então ele é de ordem n, ele é indexado o i, um único índice, tá? Então, ele faz referência aos nós, às cidades. E eu vou colocar maior ou igual que zero. A restrição de menor ou igual que n, ela não é necessária aqui. Se você colocar, vai ter mais restrições, mas ele acaba já obedecendo sem eu colocar essa restrição, como vocês vão observar, tá bom? A função objetivo, então, vai ser uma soma dupla, portanto, o i variando de 1 a n e o j também, de dj, x e j, não mudou. As nossas restrições de entrada e saída, somatório em i para todo j e a somatória em j para todo i do x e j igual a 1. E as duas restrições que a gente colocou ali para garantir que as subrrotas não aconteçam. Portanto, o somatório duplo do x e j igual a n, o i variando de 1 a n, j de 1 a n também. Aqui eu tinha colocado para todo i diferente de j, eu estou observando que aqui no modelo eu acabei não colocando e acabou funcionando. Então, aquele para todo i diferente de j ali, talvez eu possa até alterar, certo? Depois eu dou uma conferida nisso. E a última restrição, que o i menos o j mais n, x e j menor ou igual a n menos 1 para todo i diferente de j, que eu precisei colocar, e maior ou igual a 2. Então, observem que o meu j, eu chamei de k aqui, o j, ó, não tem problema o nome que eu dou. Ó. Eu estava com dois índices, o i e j. Eu chamei de k e l. Não tem problema, se você quiser chamar i e j. Então, o primeiro índice aqui, ó,
e o segundo índice, eles começam em 2, certo? Então, por isso que eu coloquei de 2 até N, os índices aqui, tá? E o nosso arquivo, então esse aqui é o nosso arquivo de modelo, salvem esse arquivo no bloco de notas com formato .mod. O arquivo de dados, então a gente tem o parâmetro n igual a 5, a distância, d e j, que eu chamei de d aqui no meu arquivo, no meu parâmetro, se eu chamei d aqui, preciso usar D aqui também no arquivo de dados. Então, esse aqui é o meu arquivo de dados. O arquivo de saídas eu só vou pedir para resolver, imprimir a função objetivo e a variável de decisão x. Se vocês quiserem ver o comportamento das variáveis binárias auxiliares, vocês podem mandar imprimir também essas variáveis para poder observar o comportamento daquelas variáveis lá, tá bom? Vou deixar como exercício, então, vocês vão repetir esse exemplo que eu fiz em Gurobi, a MPL, e depois vocês vão repetir para n igual a 12. Para n igual a 12, vocês não vão conseguir resolver via Lingo. Então, se você optou por fazer o exemplo em Lingo, para n igual a 5 vai funcionar, mas para n igual a 12, que são esses dados aqui, não vai funcionar. Então, eu sugiro que vocês implementem em AMPL no Gurobi para resolver esse problema. Para facilitar a escrita desses dados, eu já vou disponibilizar no Moodle esse arquivo preparado para facilitar a vida de vocês, tá bom? E só para finalizar, né? Então a gente tem aí, depois deem uma olhada no relatório de saída, só para vocês verificarem a quantidade de restrições e as quantidades de nós que ele utilizou para resolver, tá? Então, observem que aqui para esse exemplo, a gente tem mais de 1000 iterações simplex e mais de 160 branch and cut nó, ou seja, aquelas ramificações que a gente faz, aquelas podas, limitações lá de branch and bound, são utilizadas aqui mais de 160 vezes para poder encontrar essa sua solução ótima, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia da complexidade desse modelo. Aqui tem um arquivo de solução, vocês depois podem comparar essas soluções. Então, por exemplo, aqui é o x1,8 é igual a 1, o x2,5 é igual a 1 e assim por diante. Depois vocês enumerem ali. Então, olha, da cidade 1 ele foi para 8, da 8 ele foi para 2, da 2 ele foi para 5, da 5 ele foi para 3, da 3 ele foi para 11, da 11 para 7, da 7 para 4, da 4 para 10, e da 10 ele voltou, ele foi para 12 e assim por diante. São 12 cidades, não vou falar todos, tá bom? Depois vocês interpretem essa solução ali. Então, só para finalizar, né? Então, a gente viu ali que são muitas possibilidades de rotas possíveis, né? Se a gente considerar o caixeiro viajante simétrico, em que a ida e a volta pode ser contada igual, que é o caminho igual, já vou ter n-1 fatorial dividido por 2 rotas possíveis. Se não for simétrico, vai ter n-1 fatorial, tá bom? Para n igual a 20 cidades, eu teria 10 a 16 rotas possíveis. Então, num computador que avaliasse 10 a menos 8 uma rota em 10 a menos 8 segundos, eu gastaria 19 anos para avaliar todas as soluções possíveis e analisar qual seria a melhor opção, tá bom? Então, vocês observaram ali que os métodos de branch and bound e branch and cut são utilizados nos algoritmos, nos solvers que a gente utiliza, tanto no solver do Excel, no Lingo, quanto no Gurobi, eles têm essas metodologias de branch and cut por trás, na sua programação para poder eliminar as soluções contínuas, tá? Para dimensões maiores, maior ou igual que 50 cidades, o tempo de convergência já pode dar problema naqueles modelos que a gente acabou de resolver, mesmo no Gurobi. Eu já consegui resolver para 100 cidades, mas demora bastante. Para o caso simples, né, em que a gente não tem janela de tempo, não tem nada, nenhuma restrição extra mais, simplesmente visitar os clientes e voltar para a origem. Então, começa a ficar proibitivo, né, em quantidade de restrições e em quantidade de variáveis. Então, o que a gente faz é usar métodos alternativos, que são os métodos heurísticos, tá bom? Então, o problema do caixeiro viajante, ele é classificado, então, como o NP hard ou NP difícil, ou seja, é um problema de alta complexidade, em que você não consegue algoritmos de ordem de ordem polinomial de entrada de dados para resolver o problema como tempo de resposta, tá bom?
à medida que cresce, que n cresce, a entrada de dados cresce, cresce exponencialmente também essa complexidade, esse tempo de resposta. E às vezes você não vai conseguir resolver, tá bom? Então, aqui tem alguns números, por exemplo, quanto tempo que você gastaria para resolver, analisar todas essas possibilidades aqui, o fator n-1 fatorial. Então, cresce muito, só para vocês terem uma ideia, né? N igual a 5, 10, 15, né? Já, ó, até 15 você consegue, mas a partir disso daqui já fica inviável, tá bom? Aqui tem algumas considerações, né, com relação a NP completos. Eu vou retomar esse ponto aqui depois, numa aula futura, então eu não vou abordar aqui agora, tá bom? Então eu vou encerrar e agradeço vocês por terem chegado até aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.